lá. É, Tem um tempo que eu falo que eu vou criar vídeos, que eu vou fazer vídeos e termino nunca fazendo. Pensei e vou separar por tópicos. Então, nada mais, nada menos do que começar com pais, nascimento, pais, né? Os meus pais, como foram. Minha mãe e meu pai se conheceram no trabalho. Em 3 meses eles casaram mesmo. Minha mãe fez tratamento para poder engravidar de mim. Aí engravidou, aí nasci e tal. Nasci prematura, nasci de 29 semanas, porém de parto normal. É, Minha mãe depois disso teve uma gestação no qual ela perdeu, então eu sou filha única. Ela não conseguiu ter outros filhos depois. Até meus 12 anos de idade, meus pais eram casados, eles se separaram depois disso. E mesmo eles separados, meu pai e minha mãe continuaram presentes na minha vida. Meu pai, todo Natal, passava eu, meu pai e minha mãe, e fim de semana eu viajava com meu pai, eu sou com meu tio, né, o irmão dele, o tio Dedé, que sempre foi um pai para mim também. Então, eu sempre tive meus pais presentes, amor dos meus pais. Eu, na adolescência, fui uma pessoa, eu sou até hoje, né? Mas eu fui uma pessoa muito difícil de lidar. Tive brigas, meu pai se relacionou com uma outra pessoa, passou 17 anos com ela, por sinal. Ele me escondeu isso nos primeiros anos da vida deles juntos. Eu descobri da pior maneira possível. É, Isso gerou briga. Eu pedi ele para escolher entre eu e ela, e ele obviamente escolheu ela. E aí eu viajava, ela vai, se ela for eu não vou. E ele falou que ela ia, então que eu não iria. E aí eu consegui ir para casa de uma amiga e tal. Ele me encontrou na rua, no carnaval, lá na cidadezinha, né, chamada Rio Novo. E veio vai falar comigo, eu falei, preciso? Ele, sim, eu sou seu pai. Eu falei, agora você lembra? Não, você fica com quem você decidiu passar o carnaval, que eu vou passar o meu carnaval sozinho. Virei as costas. Eu fiquei sem falar com meu pai durante 3 anos, sem falar absolutamente nada com ele, nem um oi eu falava. E ele tentava aproximação e eu sempre ignorava e cortava. É, com 15 para 16 anos, eu comecei a dar um trabalho de verdade para minha mãe. Eu aprontei bastante nessa época, nessa fase da minha vida. E falei que queria ir embora, ela falava a porta da rua, a serventia da casa, mas no dia que saí não volta para minha casa nunca mais. E sempre ela usou muito isso, essa psicologia reversa, e que sempre deu certo. Eu com 16 anos fui morar sozinha, mas eu fui morar sozinha com todo o apoio e suporte da minha mãe. Eu fui morar no apartamento dela, no qual ela pagava condomínio, pagava minha escola, pagava meu plano de saúde, luz, água, plano de saúde, e ainda me dava um dinheiro mensal para eu comprar comida. Então eu não fui morar sozinha, desamparada 100%. Isso aos 16 anos. Com 17 anos eu passei no vestibular e entrei para a faculdade. Quando eu fiz 18 anos, eu arrumei meu primeiro emprego e todo o dinheiro que eu recebia, minha mãe era contra eu trabalhar nessa época, que ela falava que o meu foco deveria ser os estudos, porque eu sempre fui malandra na escola, né? Então ela achava que na faculdade seria, mas graças a Deus não foi assim. E essa loja que eu trabalhava era perto da casa do meu namorado, né? Que também vai ter um tema, namorados. E eu vou contar todos, né? Fases da minha vida sobre isso. E era em uma esquina em Niterói. O nome da loja era A Loja. E meu pai passava ali constantemente, dava tchauzinho, eu fingia que não via e ignorava 100%. Até que o dia que meu pai foi atravessar a rua, tava de Havaiana, a Havaiana virou na frente, né, da Havaiana, e meu pai caiu e tava vindo um ônibus na rua, que era o 30, né? E isso me deu um desespero, eu saí correndo daquela loja e, e o ônibus freou com uma distância curta.
e ele ralou o joelho, o braço, eu levei ele para a loja, limpei, foi quando eu voltei a falar com meu pai. Mas eu falava com meu pai o básico do básico do básico. Eu não falava com meu pai, porque eu fiquei muito magoada pela escolha que ele tinha feito. Meu pai é falecido, já tem, infelizmente, bons aninhos. Ele faleceu no dia 29 de agosto de 2018. É uma data que eu acho que eu nunca vou esquecer na minha vida, ainda mais pela forma que eu fiquei sabendo. E só de lembrar, meu olho enche de lágrima, mas vou tentar desfocar disso. E voltar a falar de fato com meu pai direito, eu voltei quando eu me tornei mãe do meu primeiro filho, do Paulo Vitor. E que foi a primeira vez que eu dei a bandeirada branca e voltei a falar com meu pai melhor. E foi, foi bom isso. Eu sei que 17 anos depois da escolha que ele fez entre aquela mulher e a filha dele, essa mulher me ligou, eu grávida do meu segundo filho, e falou assim: você, filha, você tem obrigação, eu não quero mais seu pai na minha casa, tira ele daqui, dá seu jeito. Meu pai estava doente, né? Já estava começando a dar os sinais da doença dele, e nessa época a gente ainda não tinha certeza. Meu pai teve demência. A demência é uma doença cruel, né? E que a pessoa esquece tudo, faz confusões grotescas. E a gente tentou. Meu pai era colecionador de muitas coisas: chaveiro, moeda, nota antiga, camisa de escola de samba, de muitas coisas. E nessas coleções ele foi comprar com as notas antigas, tá ligado? E aí deu confusão, aí ligaram pro meu primo foi lá e resolveu. Então foi o momento que começou a dar uns PTs grandes, vamos dizer assim, né? Problemas grandes. E aí eu tive que intervir. E ele morava sozinho numa pensão, e aí já não dava mais, o médico disse que ele não podia ficar sozinho. Eu levei ele para minha casa, mas meu companheiro na época e eu não tínhamos condições financeiras, os pais dele não achavam certo meu pai morar lá, mas meu pai foi passar um mês com a gente para eu observar e ver como que estavam as coisas e ele fazer os exames dele e tudo. E com 3 dias lá em casa, eu fui trabalhar. Quando eu voltei, cadê meu pai? Eu perguntei, o porteiro disse que ele tinha ido embora. E eu liguei, ele não atendeu, liguei, ele não atendeu, liguei pra pensão, ele tava já na pensão. Ele, não, eu gosto de ficar na minha casa. E como ele já estava doente, eu morava no Rio, ele em Niterói, era perigoso ele sair sozinho, pegar ônibus. Ele demorou muito mais tempo, porque ele pegou o ônibus errado, ele fez, né, as escolhas erradas para poder ir embora. Então, infelizmente, não dava para deixar em casa, porque eu não tinha como trancar meu pai dentro de casa. E eu tinha, né, 2 filhos, eu tinha minha vida. Eu tive que tomar a decisão de internar ele em um asilo. E nesse dia ele falou que se eu deixasse ele ali, é outro que eu embarga a voz, o olho enche de lágrimas. Eu iria morrer para ele, eu não seria mais filha dele. E eu acho que foi a coisa mais dura que eu ouvi na minha vida, mas eu tive apoio do meu primo, que falou que eu estava fazendo a coisa certa e todo mundo me apoiando, porque eu não tinha o que fazer. Não consegui segurar a lágrima, eu queria, mas não deu certo. E eu deixei ele lá e meu pai viveu lá durante 1 ano e meio, até o seu falecimento. Mas eu comecei, né, já entrei em pontos que me faz chorar, que eu não quero, e eu vou desmembrar mais. Eu falei um pouco do meu nascimento, vou desmembrar depois sobre só meu pai, depois sobre só histórias da minha mãe, dos meus filhos, do nascimento, como eu conheci o pai deles, de namoros. Eu vou desmembrar e vou fazer vídeos sobre um pouquinho de tudo. Minha vida é um livro de histórias cômicas e que eu decidi, depois desses 8 anos trabalhando com a internet, e nunca fui de fazer vídeo, nunca fui de fazer, porque não é muito minha praia, mas
eu vou começar a fazer e contar um pouquinho da minha história, coisas engraçadas, coisas não. E espero que vocês me digam quais tipos de histórias vocês gostariam de ouvir. Próximo vídeo eu vou falar sobre infância. Até lá!